Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Ezequiel, capítulos 19 e 20. O capítulo 19 traz novamente uma alegoria ou uma parábola, assim como o capítulo 17. Todavia, também descrito como uma lamentação sobre os reis de Israel. Verso 1. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Nos parece que os reis da lamentação de Ezequiel eram Jeoacás, filho de Josias, que foi levado preso para o Egito em 609 a.C. Verso 4. As nações ouviram falar dele, e foi ele apanhado na cova que elas fizeram, e levado com ganchos para a terra do Egito. Joaquim, filho de Jeoaquim, que foi exilado para a Babilônia em 597 a.C., parece ser o descrito no verso 9. Com gancho meteram-no em jaula e o levaram ao rei da Babilônia, e fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. E por fim Zedequias, também um filho de Josias, que foi o último da linhagem davídica da realeza e virtualmente terminou a dinastia. Nos parece ser ele descrito no verso 14. Dos galhos dos seus ramos saiu fogo que consumiu seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. O tema aplicado a todos esses três reis é o da grandeza humana que é reduzida a nada. Apesar de toda a sua proeza e todo o seu renome, estes homens foram vítima do julgamento de Deus sobre suas vidas. Isso não quer dizer que Ezequiel os teria descrito todos como sendo totalmente corruptos, embora pouca coisa de bom tivesse a dizer acerca de Zedequias. O livro de 2 Reis trata todos eles como aqueles que fizeram o que era mal perante o Senhor. A leoa descrita no texto pode ser entendida como a personificação de Israel, de Judá ou de Jerusalém, podendo todas elas ser consideradas respectivamente mãe dos reis. Dos versos 10 ao 14, vemos novamente uma alegoria sobre a videira, o que nos parece uma das figuras prediletas do autor. Verso 10. Tua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto às águas, plantada à borda, ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. A videira plantada numa terra com muitas águas floresce e brota varas fortes, tais como cetros reais, e esses representam a sucessão dos soberanos da nação. Quando a videira foi arrancada pelas raízes, portanto, seu tronco forte secou-se e foi queimado. A videira foi transplantada para uma terra deserta e, ao mesmo tempo, o fogo saiu do seu ramo principal e destruiu todo o seu fruto e o restante da sua folhagem. Essa é claramente uma referência a Zedequias, o último soberano de Israel, que era considerado a causa do colapso final da nação. O capítulo 20 novamente trata da queda de Israel, que era inevitável e necessária, pois era a casa rebelde. Este capítulo, portanto, segue as linhas gerais dos principais eventos do passado, começando no Egito, indo para o Êxodo, a experiência no deserto, a vida em Canaã e a dispersão final entre as nações. Há certo número de temas que voltam a ocorrer. A rebelião de Israel, a despeito do modo misericordioso pelo qual Deus o trata, dando-lhe numerosas bênçãos e repetidas vezes refreando sua ira, deixando de derramá-la sobre ele. Também as peregrinações no deserto, sendo mais do que simplesmente um episódio na história de Israel. Representavam um estado mental e as suas consequências. Assim, o período final da história de Israel, a dispersão no exílio, é visto como uma volta à vida do deserto que antecedera a colonização em Canaã. Ao invés de Deus responder às perguntas dos anciãos com relação ao presente, Deus recorda a relevante lição do passado de Israel. Verso 5. E diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Essa passagem é considerada como sendo o momento no tempo em que o Senhor escolheu Israel. Aliás, a única ocasião em que esta palavra é usada em Ezequiel. A história de Israel começa, portanto, não com Abraão, mas sim com Moisés e a sarça ardente e com o nome de Javé revelado como o nome definitivo do Deus de Israel, segundo a aliança. A primeira etapa da história de Israel é marcada pela promessa de Deus de uma terra, a qual mana leite e mel, uma descrição conscientemente fantástica de uma bênção de valor superlativo. A única exigência feita foi a rejeição dos ídolos do Egito, verso 7. Então lhes disse, cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito, eu sou o Senhor, o vosso Deus.
Todavia eles ignoraram completamente o mandamento do Senhor. Verso 8. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. E então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O verso 9 deixa bem claro que Deus, ao retirar seu povo do Egito com grandes sinais, completou a obra até a chegada em Canaã. Não por causa do mérito humano, mas para que todos reconhecessem o poder de Deus e temessem, a fim de que seu nome não fosse profanado. Precisamos entender que o seu nome é profanado quando homens armazenam pensamentos a respeito dele ou lhe atribuem feitos inconsistentes com o seu caráter santo e único. O oposto de profanar é santificar, que é reconhecer o Senhor como o único Deus verdadeiro em todos os setores da vida e viver de modo condizente. Os versos de número 10 ao 17 mencionam a graciosa libertação no Êxodo, a dádiva da lei e o estabelecimento do sábado como sinal da aliança. Vale a pena notar que, a despeito das severas críticas ao valor espiritual da lei como instrumento da salvação, é bem claramente considerado uma dádiva graciosa de Deus por meio de Moisés ao seu povo, e foi ordenada de modo que, pela observância dela, o homem viverá por ela, prosperará, tanto material quanto espiritualmente. Mas diante da rejeição por Israel da sua graça, o Senhor disse que os consumiria totalmente e não os deixaria entrar na terra de Canaã, conforme os versos 13 e o 15. Mas até mesmo essas decisões foram alteradas diante da sua sobrepujante preocupação com o seu nome. Nada há de inconsistente quando a deidade muda sua opinião ou se arrepende, entre aspas, em tais circunstâncias. Verso 17. Não obstante, os meus olhos lhe perdoaram e eu não os destruí, nem os consumi de todo no deserto. Dos versos 18 ao 26, Deus oferece uma oportunidade semelhante à segunda geração dos israelitas no deserto, mas a resposta é idêntica àquela aos seus pais. Desta vez, embora Deus se refreie mais uma vez em derramar a sua ira, deixa Israel com dois legados infelizes, a saber, a ameaça da dispersão a partir de Canaã entre os povos estrangeiros, de acordo com o verso 23 e 24, e a ordenança nociva do sacrifício dos primogênitos, versos 25 e 26. Essa permissão do Senhor é uma consequência do pecado, que é ser entregue a uma mentalidade reprovável. Conforme o apóstolo Paulo em Romanos 1, 28 escreve, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Os versos 27 ao 29, nós vemos o relato de Israel em Canaã, que ao entrarem na terra prometida, imediatamente adotaram os santuários pagãos cananitas nos altos das colinas como seus próprios lugares de sacrifício e ofertas que deveriam ter sido aceitáveis a Deus, foram nada menos do que provocantes. Verso 28, porque havendo-os eu introduzido na terra, sobre a qual eu, levantando a mão, jurara dar-lhe, onde quer que viam um outeiro alto ou uma árvore frondosa, aí ofereciam seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham seus suaves aromas e derramavam as suas libações. Os versos de número 30 ao 39 mostram as consequências do passado de Israel. A palavra agora vem para a atual casa de Israel, que cometia aquelas práticas idólatras até o dia de hoje. Verso 31. Ao oferecerdes os vossos dons sacrificiais, como quando queimais os vossos filhos, vós vos contaminais com todos os vossos ídolos até o dia de hoje. Porventura me consultaríeis, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Em especial, a mensagem é dirigida aos anciãos que vieram inquirir ao Senhor, informando-os que não haveria palavra para eles. Não será permitido que aconteça a atitude insidiosa de assimilação dos modos idólatras dos pagãos, de acordo com o verso 32. Deus intervirá, e isto com a mesma mão forte e braço estendido que salvaram Israel no Êxodo. Ele se tornará rei sobre eles e os levará em julgamento para outra experiência no deserto. Versos 35 e 36. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Essa experiência servirá de purificação para Israel. Os impuros não voltarão mais, e aqueles que desejam a idolatria poderão praticá-la, mas isto em isolamento dos israelitas fiéis, para não mais profanarem o nome do Senhor. Os versos 40 ao 44 revelam os bons propósitos de Deus para Israel. Um remanescente purificado adorará o Senhor no seu santo monte, no Monte Sião, o centro determinado para o culto a Ele e o lugar da sua habitação. Verso 40.
Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra. Ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. E então lembrarão dos seus maus caminhos e terão nojo de suas práticas anteriores. Verso 43. Ali vos lembrarei dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Assim, saberão que só o Senhor é Deus. O povo verá que, através de todo o seu passado, o Senhor, por amor ao seu nome, lidou com eles com misericórdia e não como mereciam. Verso 44. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Os versículos finais tratam de uma profecia contra o sul. Israel será punido pela espada vingadora de Deus. Verso 46. Filho do homem, volve o rosto para o sul e derrama as tuas palavras contra ele. Profetiza contra o bosque do campo do sul. Ezequiel pode ter reforçado suas palavras ao voltar-se para a direção sulina enquanto pronunciava seu oráculo, predizendo que o Senhor fará com que um incêndio de floresta varra o país do sul até o norte. Todos o verão, e ninguém poderá evitar o seu calor, conforme o verso 47. Com ele se queimarão todos os rostos. Os homens reconhecerão que foi enviado pelo Senhor como ato de julgamento. Verso 48. E todos os homens verão que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. No verso 49, parece que Ezequiel se ressente do fardo de ser considerado e ridicularizado como um proferidor de parábolas ou enigmas. Tendo em vista tudo o que fora falado, a queixa não é totalmente sem justificativa, mas esse é o fardo que o servo de Deus carrega por declarar as verdades da palavra de Deus, ainda mais dentro de sua própria terra. O próprio Jesus declarou que o profeta não tem honra na sua própria casa. Que Jesus vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 21 e 22 do livro do profeta Ezequiel.